Mecânica do automóvel. Limpeza e inspeção dos componentes de motor. Bem, vamos começar a etapa de limpeza, a qual deve estar localizada num lugar com ventilação, inclusive que contenha extratores para retirar os vapores emitidos pelos solventes que vão se utilizar. Devemos utilizar também uma máscara para a boca para evitar contaminação. Proteção para os olhos, como também luvas apropriadas para trabalhar com a parte de solventes. Vamos começar a primeira etapa de limpeza utilizando uma espátula para retirar todos os restos de junta e possíveis restos de carvão que podem haver sobre a superfície. Esta operação devemos realizá-la com muito cuidado para não danificar as partes lisas ou as superfícies planas que existam, tanto no bloco quanto no cabeçote. Isto não somente o devemos fazer na superfície superior do bloco, senão que também sobre a superfície inferior, onde temos restos de adesivo, onde vai alojado o cárter. Esta limpeza, repetimos, é conveniente fazê-la antes de usar os solventes, já que se trata de resíduos grandes de sujeira. Também retiramos os resíduos, os restos de junta, ou como neste caso, a junta da bomba de óleo, que é metálica neste caso. A tarefa de lavagem do motor vai desde a aplicação de solvente com uma escova ou pincel, até a introdução de todo o bloco ou tampa numa bacia ou num recipiente que contenha solvente. Neste caso, estamos aplicando com um pincel um solvente para retirar toda a sujeira interna. Poderíamos dizer que existem dois momentos de limpeza: quando se desmonta um motor para levá-lo ao retificador e no momento que retorna do retificador. É claro que quando volta do retificador, a limpeza deve ser muito detalhada, com a finalidade de que o motor já vai se montar. Neste caso, como o bloco não vai se levar ao retificador, vamos fazer uma limpeza profunda. Lembremos que há solventes, como por exemplo o caso do querosene, que é um bom solvente, mas não arrasta a sujeira. Quando passamos querosene com pincel ou a jato, devemos depois passar água com pressão, que a água com pressão sim vai arrastar a sujeira. Também podemos utilizar um maçarico com solvente para a limpeza.
Lembrem que para a utilização deste maçarico devemos estar num lugar muito ventilado, inclusive com um extrator de ar. Usamos também uma escova para retirar restos de sujeira que podem ter ficado depositados no interior ou na parte superior do cilindro. Lembrem que pode-se utilizar uma escova de arame, mas que seja macia, para não danificar nem riscar os cilindros. Outro método muito utilizado atualmente é introduzir o bloco no solvente e deixá-lo ali por certo tempo. Dessa forma vai afrouxar a sujeira e claro que depois devemos passar um jato de ar. Deve-se ter muito cuidado neste caso para não deixar por muito tempo devido àquelas peças de alumínio e principalmente quando o solvente é muito forte. Lembremos também que quando se utilizam solventes especiais, devem-se utilizar as proporções de misturas adequadas, já que repetimos que um solvente preparado com muita concentração pode levantar até a pintura do motor. Depois de ter lavado, devemos então passar um jato de ar, não somente todo o conjunto, mas também devemos colocar muito ar nos condutos de lubrificação. Como falamos, é fundamental limpar todos estes condutos para que não fiquem impurezas e que não fiquem também resíduos de produto de limpeza. Também desde os condutos que vão desde a parte da frente do motor, devemos introduzir muito ar comprimido. Lembremos que neste caso, como a bomba de óleo vai desde a parte da frente, bem, utiliza os mesmos condutos que vão de lado a lado do bloco, para não somente levar óleo, senão que funciona também como tampão, a própria bomba. Em muitos casos, devemos extrair os tampões para poder colocar o jato de ar de ponta a ponta. Esta operação é fundamental, principalmente quando o motor passou pelo retificador, onde ficam muitas lascas da retificação. Também desde a superfície do bloco, devemos passar um jato de ar, cuidando muito para passar bastante ar nos orifícios dos parafusos. Aqui não pode ficar nenhum tipo de líquido, devido a que se fica líquido, tanto restos de óleo quanto líquido de limpeza, bem, o parafuso então vai chegar ao fundo e vai fazer prensa hidráulica, fará
tope no líquido e não vai apertar corretamente. Observem que se deixamos esse líquido dentro do orifício, nesse lugar, não vai apertar adequadamente o parafuso. Em caso de ter que usar elementos para secar o motor, o ideal sempre é o ar. Lembremos usar um ar com um aparelho de filtragem para evitar que no ar exista umidade. Também podemos utilizar algum pano para limpeza, mas lembrem que em caso de usá-lo, não deve ser um pano que desprenda felpa. Também com o cabeçote devemos fazer a mesma operação depois de ter escovado toda a superfície e os condutos por onde tanto ingressa a mistura, como também onde saem os gases queimados. E depois de ter lavado, vamos então dar um jato de ar. Devemos passar bastante ar para eliminar qualquer resíduo de solvente ou produto de limpeza. Bem, em relação à limpeza dos pistões, vamos utilizar os mesmos anéis que desmontamos com a finalidade de poder limpar as ranhuras. Neste caso, vamos quebrar o anel velho com muito cuidado e utilizamos a ponta que já veio cortada de fábrica. Não utilizamos, no possível, a ponta quebrada, pelo fato de que o corte é irregular e poderíamos danificar o pistão. Utilizamos então, como falamos, o corte da separação do anel. Neste caso, cortamos o segundo anel de compressão e vamos introduzir na ranhura com muito cuidado e vamos passando com a finalidade de limpar a ranhura com a mesma espessura de aro. Observem que aqui, aplicando pressão com a ponta do anel, vamos limpando a ranhura. Claro que neste caso o estamos realizando devido a que vão se utilizar os mesmos pistões. Para esta operação, devemos utilizar luvas para evitar machucar as mãos, já que o anel velho tem muito fio na sua borda, é claro. A mesma operação fazemos com a primeira ranhura, quebramos o anel, neste caso é um anel de fogo, é mais resistente à ruptura. E neste caso, vamos limpar a primeira ranhura. Também, ao trabalhar com mais temperatura nesta área, a sujeira é mais dura, ou seja, que temos que dar um par de passadas
em todo o contorno para ir desprendendo muito bem o carvão que está alojado na ranhura. Também para limpar a ranhura do anel de óleo, utilizamos qualquer um dos dois anéis. Neste caso, como a ranhura é mais larga, devemos repassar sobre uma borda e sobre a outra. Depois de limpar todas as ranhuras, devemos aplicar solvente para a lavagem total. E ao mesmo tempo devemos escovar todo o pistão com a finalidade de desprender todos os restos de carvão que podem ter ficado alojados ali. Muito bem. Para poder desprender o resto de sujeira que fica não somente na área do perno, senão também sobre a parte alta do pistão, sobre a cabeça, vamos utilizar uma escova de material macio com a finalidade de poder retirar todos esses resíduos de carvão que poderiam haver ali. Lembrem de utilizar solvente e uma escova macia, com a finalidade de não danificar o pistão. Observem que aqui, depois de certo tempo de ter escovado, já temos esta peça limpa e podemos observar que, inclusive, dentro das ranhuras também se encontra perfeitamente limpo. Agora, a continuação ficaria simplesmente dar um jato de ar para retirar qualquer resíduo de solvente ou produto de limpeza. Em relação à limpeza do virabrequim, vamos passar solvente com um pincel em toda a parte de munhões, principalmente na parte dos munhões de bancada, onde em ocasiões podemos chegar a ter na zona central, onde está a ranhura do metal, para que circule o óleo. Bem, nesta área ali pode haver algo de carvão ou verniz do óleo que trabalha em alta temperatura. Observem que neste caso podemos ver na parte central uma pequena troca de cor. Observem aqui, pode-se ver a pequena mudança de cor na linha central. E neste caso é porque ali o virabrequim não encosta sobre o metal e pode se alojar mais vernizes ou pequenas sujeiras. Então, em toda essa área devemos limpar muito bem. Também, em ocasiões sobre essa área, poderíamos utilizar uma pequena corda para limpar essa área. Nos virabrequins é fundamental também fazer a limpeza nos condutos de lubrificação. Neste caso, vamos introduzir um pincel
para limpar muito bem este conduto. Isto o introduzimos num sentido e no outro. Utilizamos solvente e desta maneira conseguimos uma boa limpeza. Isto é fundamental. Realizá-lo também quando se retificou o virabrequim. Observem que introduzimos a escovinha para poder limpar todos os condutos internos de lubrificação. É claro que depois a limpeza vai se completar com o jato de ar nestas partes. Em relação à bomba de óleo, vamos aplicar simplesmente um pincel para sua limpeza, tanto na parte externa quanto também na parte de engrenagens. Em relação às válvulas, podemos utilizar, em primeiro lugar, uma espátula para tirar a parte de maior quantidade de carvão. E depois utilizaremos uma escova. Esta parte, tanto se for escovada ou com a utilização da espátula, deve ser realizado na área onde não há contato com outra parte. Falávamos então que a espátula deve se utilizar na área onde não há contato da válvula com outras áreas, ou seja, que não podemos realizar nem nesta parte da haste, nem na zona de contato da válvula contra o assento. Depois de aplicar a espátula, de utilizar a espátula, podemos utilizar também uma escova, neste caso, uma escova de aço, tanto de forma manual ou em ocasiões quando se trata de muita sujeira ou muito carvão, podemos fazê-lo também com uma escova elétrica. Muito bem. De igual forma também, lavamos tanto a árvore de camis quanto a sobretampa. No caso da sobretampa, também lhe colocamos o produto de limpeza. Levando em conta que esta sobretampa leva, no momento de montar, utiliza então adesivo. E observem que devemos retirar com uma espátula com muita precaução, para não riscar a superfície. O risco nesta superfície daria lugar depois a fugas. Sobre as bordas também ficam alojados restos de adesivo e os devemos retirar.
Também devemos lavar o que tem a ver com as bancadas e os seus parafusos correspondentes. Neste caso, vamos conservar ou manter a posição dos parafusos e desmontamos os metais, porque vamos fazer uma inspeção prévia, mas vamos colocar metais novos. No caso da última bancada, observem que ainda tem resíduos de selador de uma forma junta que devemos passar a espátula para poder limpar completamente. Assim como apresenta restos de selador, também encontramos sobre as laterais o que tem a ver com o selamento que evita a perda de óleo. Este selamento também poderia ser um selador ou uma borracha que venha no jogo, no conjunto das juntas. Observem que aqui também devemos extrair esse selador e limpar bem a ranhura. Em relação ao cárter, antes de lavá-lo, devemos desprender todos os resíduos de formador de junta que tem na sua borda. É fundamental retirar bem o resto de adesivo das ranhuras que tem o cárter no seu contorno. Sobre a mesa de trabalho, temos todos os elementos limpos e vamos agora analisar os que requerem uma inspeção mais detalhada, como por exemplo o cabeçote. Aqui temos a parte do virabrequim, onde ainda temos ordenados os metais em função de como se desmontaram. Temos também as válvulas alinhadas e ordenadas como se desmontaram, ou seja, que a limpeza foi realizada mantendo a ordem. A única coisa que não limpamos foram os tuchos, os que mantemos ordenados e carregados com o mesmo óleo com o qual se desmontaram. Claro que neste caso se mantiveram tampados para evitar que se grude neles tudo que tem a ver com poeira ou alguma impureza. Temos todos os pistões também limpos, mantendo a posição dos metais. Observem que mantemos tanto o metal superior quanto o inferior ordenados como se desmontaram. Também temos a bomba de óleo desmontada e neste caso já retiramos a válvula de alívio que depois vamos inspecionar, assim como também a parte de engrenagens e o seu retentor. Se continuamos por aqui, podemos observar a sobretampa, que também retiramos o retentor,
o retentor da árvore de camis. Temos aqui a árvore de camis limpa e já com jato de ar, como também a tampa posterior. Lhe retiramos o O-ring de selado. Continuando por aqui, temos o bloco, o qual vamos inspecionar ao igual que todos os elementos. Temos ordenados também os parafusos e, neste caso, se tratam de parafusos do mesmo comprimento. Alguns motores podem usar comprimentos diferentes de parafusos, tanto para um lado quanto para o outro, mas neste caso são todos iguais. Também vamos provar a parte do termostato. Quanto à inspeção do bloco, neste caso, se faz muita referência ao desgaste que podem ter os cilindros. E neste caso, simplesmente passando a mão ou o dedo, vamos notar que isto não apresenta desgaste, não tem nenhum degrau. Portanto, não é necessário medir, tanto com micrômetro interior ou algum outro elemento, o desgaste que tem, porque neste caso vão se conservar os mesmos cilindros, então não vai se encamisar nem retificar. Se este bloco já estivesse encamisado, coisa que não é, também devemos inspecionar na borda se as camisas se encontram na mesma altura do bloco. Pode acontecer que em algum motor encamisado, que depois de ter sido apertado o cabeçote com a sua junta em cima do bloco, bem, pode acontecer de que a borda da camisa tenha descido devido a uma má montagem quando se montou, é claro, quando se montou a camisa no retificador. Repetimos que nesses motores devemos ver se não existem alguns degraus entre a camisa e o bloco. Se houvessem, o ideal seria, então, escovar o bloco, a superfície do bloco, e se é muito pouco ainda e não se desmontou totalmente o motor, pode-se usar algum tipo de adesivo para colar a borda da camisa em relação à junta. Neste caso, como estávamos falando, não apresenta desgaste a camisa, pelo qual não vai se retificar nem encamisar. Como pode-se apreciar, estas camisas ainda têm os riscos do retificado de fábrica. Observem que aqui pode-se ver bem, embaixo da mancha de onde chega o anel, se nota toda a parte de riscos, observem, que foram feitas pela retificadora quando fez os cilindros, quando se montou este motor. Ou seja, que esta camisa não apresenta nenhum tipo de desgaste. Em caso de algum outro motor, no qual já essas linhas tenham desaparecido, mas que ainda não apresenta degraus excessivos devido ao desgaste dos anéis, bem, nesse caso, poderia-se fazer unicamente a troca de anéis, mas deveríamos utilizar um aparelho para fazer esses mesmos riscos que podem se observar. Lembremos que essas linhas servem para lubrificação, inclusive ajudam a assentar o anel. Observem que aqui temos um brunidor com 3 pedras, o qual, mediante um sistema de molas, faz força para fora. Então, este brunidor se aplicaria em caso de ter que fazer uma troca de anéis e que a camisa esteja muito lisa. Lembrem que este brunidor se utiliza com uma furadeira, mas a mesma deve ser de baixas voltas. Neste caso não vamos aplicar, porque como falávamos, já temos as marcas do retificado de fábrica. Vamos inspecionar agora o cabeçote
e os seus elementos. Em princípio, vamos observar todo o apoio das válvulas sobre os assentos, inclusive a largura destes. Observem que aqui no detalhe pode-se observar a largura do assento, no qual, no caso de escape, da válvula de escape, está de forma excessiva e, neste caso, pode-se mandar retificar o assento e descer de tal forma que fique com uma superfície de contato mais fina. Neste caso, colocamos um paquímetro em 2 milímetros e observem que ao apoiá-lo ou enfrentá-lo ao assento, notamos que está sobre essa medida de 2 milímetros, a largura do assento. Também devemos verificar o desgaste da guia, colocando a válvula no seu lugar e balançando. Observem que isto, na maioria dos casos, se faz de forma prática, mas o ideal é medir com um comparador. Observem que aqui montamos um comparador e balançamos a válvula de forma tal que faça este movimento. E aí podemos observar que desgaste tem a guia. Esta operação não somente a realizamos com as válvulas de escape, senão que também o fazemos com todas as válvulas de admissão. Comparamos o movimento, a folga, e neste caso não é excessivo. E fazemos a mesma prova com as outras válvulas. Geralmente, quando para um cilindro se apresenta com desgaste a guia, geralmente ocorre para todos da mesma forma. Lembremos também de revisar o que tem a ver com o possível desgaste que tenha a válvula nesta parte. Nesta parte vemos que não há desgaste, não há nenhum degrau na válvula. O ideal é medir a diferença de diâmetro que pode haver nas partes diferentes da válvula. Observem que aqui podemos medir com um micrômetro na parte onde trabalha a válvula, onde poderia haver desgaste, para comparar na área onde não apresenta desgaste. O desgaste maior não poderia superar as 2 centésimas de milímetro. Também um fator que determina se a válvula pode voltar a se utilizar é a largura da margem que vai ter. A margem é a parte cilíndrica que fica entre a parte plana da válvula e o começo da inclinação para o assento. Observem que aí pode-se observar bem a margem e vamos com um paquímetro medir, o abrimos em 1 milímetro e observem que a margem supera 1 milímetro. Isso significa que esta válvula poderia ser retificada no seu apoio sem que a margem fique menor a 1 milímetro. Repetimos que esta medida de 1 milímetro, no mínimo, é uma medida estándar, mas deveria se ajustar com as especificações de cada motor. Voltando para o diagnóstico de assento e válvula, falávamos que em caso de ter muito desgaste o assento, pode-se retificar ou trocar. Lembrem que este assento aqui é postiço, pelo qual, dentro das tarefas que faz o retificador, pode extraí-lo, maquinando e introduzindo a pressão um assento novo. E depois, é claro, dando o formato. Isso ocorre quando o assento está muito gasto, que em caso de um retificado ficaria muito profundo, pelo qual é melhor trocá-lo.
Também estávamos falando que em caso de que as guias tenham desgaste, observem que aqui na parte posterior pode-se apreciar com mais precisão as guias. Em caso de que estas guias, observem aqui, deste outro lado pode-se ver melhor, com mais clareza, o que sobressai a guia. Falávamos que esta guia é postiça, pelo qual pode se substituir em caso de terem muito desgaste. Também falávamos que podemos observar desde o outro lado. Observem que sobressai ali sobre a cavidade do ingresso ou saída de gases. Lembrem que essa guia também tem uma função de dissipação de calor. Em relação às válvulas, as devemos substituir quando elas têm muito desgaste na parte de contato contra o assento e que vejamos que em caso de retificar, a margem fique muito fina. Neste caso, se bem não apresenta muito desgaste, o ponto de contato contra o assento, mas como vamos retificar o assento, vamos também retificar a válvula. E neste caso temos uma suficiente margem que nos permite a retificação. Também, como não apresenta desgaste nesta parte, dita válvula pode se retificar e não substituir. Antes de desmontar o motor, conhecemos qual era o motivo da falha. Se, por exemplo, um dos motivos de desmontar o motor foi um excesso de temperatura, e também tínhamos notado que soprava pelo radiador e ao desmontar notamos que a superfície das juntas não apresentava fugas. Bem, nesse caso deveríamos então, ou melhor, teríamos que fazer uma prova hidráulica no cabeçote. Repetimos que em caso de que o motivo da desmontagem fosse que sopra pelo radiador, ou seja, que indicaria uma junta queimada, e ao tirar a tampa notamos que não aparecem tais fugas pelas bordas da junta. Bem, nesse caso então, repetimos, devemos fazer uma prova hidráulica na tampa, no cabeçote. Prova hidráulica que consiste em tampar todos os condutos de refrigeração, deixando unicamente uma entrada, e nesse caso se aplica pressão e se vê onde está a fuga, se é que existe alguma fissura na tampa. Lembremos que, em função da gravidade dessa fissura, pode-se reparar ou não o cabeçote. Estas tarefas de prova de fugas e reparação de fugas é realizado geralmente pelo retificador, quem se dedica a estas tarefas. Neste caso, não era um problema de temperatura, mas, de qualquer jeito, devemos inspecionar o que tem a ver com superfícies e estado das galerias de refrigeração. Neste caso, podemos notar que os condutos que comunicam as galerias desde o bloco em relação ao cabeçote não estão corridos, pelo qual nestes condutos já não temos que fazer nenhum tipo de operação. Em ocasiões, estes condutos estão então, como falamos, corroídos e devemos mandá-los a preencher e, é claro, depois a escovar esta parte da tampa do cabeçote. Também devemos ver se está plano. Podemos utilizar uma régua. Neste caso, temos uma régua de precisão que tem um ângulo vivo, que é a parte de contato para a medição. Bem, podemos então colocar em diferentes posições a régua e começar vendo possíveis deformações, mas a contraluz. Em caso de que hajam deformações na tampa, no cabeçote, bem, somente ali podemos aplicar uma lâmina para ver se está dentro da tolerância.
Vejam que aqui colocamos a régua e podemos apreciar uma pequena luz. E neste caso, então, aplicamos uma lâmina ou um calibre de espessura. Como se trata de uma régua de pouca longitude, aqui aplicamos uma lâmina de 6 centésimas de milímetro, a qual não deve passar, ou seja, que este cabeçote se encontra em boas condições. Se observamos detalhadamente, observem que aqui podemos notar marcas na borda da junta, ou seja, onde trabalha a borda da junta, notamos marcas como que houve princípios de fuga. Se bem não soprava para as galerias de água, mas esse começo de fuga depois iria terminar com a junta queimada. Se bem na régua não apareceu muita deformação, bem, vamos de qualquer jeito escovar a tampa, ou seja, deixar plano o cabeçote. Geralmente, as molas de válvula se faz uma inspeção visual para ver possíveis deformações importantes que possam existir e principalmente também que todas essas molas tenham a mesma altura. Sobre uma superfície plana, pode-se medir para ver se não apresentam deformações, medindo o ângulo, o possível ângulo de inclinação que podem ter. Neste caso, usamos a mesma régua que nos serve de esquadro e também podemos apreciar que neste caso não apresenta deformação. Isto tranquilamente pode-se realizar uma inspeção visual e determinar se não há deformações. Aqui temos o virabrequim, onde, em princípio, fazemos uma inspeção mais profunda, mas de forma visual, onde, como primeira medida, vemos o estado dos munhões, onde estes munhões não apresentam riscos importantes, como também devemos ver, neste caso temos o acoplamento da bomba na extremidade do virabrequim, o qual não deve apresentar desgastes, como também na parte traseira, onde trabalha o retentor. Se vemos mais detalhadamente o munhão, observem que aparecem pequenas marcas, mas se deve a impurezas que se introduziram no óleo, mas como são marcas simplesmente e não são riscos profundos, neste caso o virabrequim não teria por que ser retificado por este motivo. Se observamos o metal que trabalhou nesse munhão, podemos notar pequenos riscos também. Claro que no metal, sim, esses riscos apresentam algo de profundidade, devido a que o metal, justamente, uma das funções que tem, ou uma das qualidades que tem, é que tem capacidade de incrustação, para que justamente as partículas que podem se introduzir ou passar o filtro, bem, se introduzam no metal e não danifiquem o munhão. Vejam que aí pode-se observar mais detalhadamente as marcas que há sobre o metal. Estes metais, é claro, que vamos substituí-los por um tamanho estándar igual aos que estão, em caso de não retificar o virabrequim. E se há necessidade de retificar o virabrequim, devemos fazê-lo na medida de retificação. Outra tarefa a fazer sobre os munhões é pegar a medida para ver o índice de desgaste ou o grau de desgaste que tenham estes munhões. Esta medida não somente devemos tomá-la sobre os munhões de bancada, senão também sobre os munhões de biela. Aqui pegamos uma medida de um dos munhões e comparamos o resto se tem a mesma medida.
A medida tomada, devemos compará-la com a especificação. Em caso de que esteja dentro da tolerância, bem, esse virabrequim não vai precisar ser retificado. Em caso que supere o desgaste tolerado, bem, neste caso, sim, vai ter que se retificar na medida seguinte. Em muitos casos, a pessoa não pega estas medidas, senão que leva ao retificador de confiança para que pegue as medidas, para que meça e decida se necessita ou não de uma retificação. Repetimos que muitas vezes não é a dificuldade que se tem numa oficina, não é somente pegar as medidas, senão ter a especificação dos diâmetros para ver se está ou não dentro da tolerância. A mesma operação se realiza nos munhões de biela. Observem que aqui, na extremidade do virabrequim, temos um hexágono, onde acopla a bomba de óleo para o seu movimento, para dar movimento. E, como estávamos falando, temos que verificar que não tenha muito desgaste. Em caso de que houvesse desgaste, isto pode se preencher e depois maquinar. Lembremos que em ocasiões pode haver apenas duas partes planas do lado do virabrequim, e isso muitas vezes é mais sujeito a receber desgaste, que neste caso que se trata de um hexágono. Bem, aqui estamos sobre a abraçadeira traseira do virabrequim, onde vai segurar o volante, e é claro que nesta abraçadeira trabalha o lábio do retentor traseiro, o retentor de bancada. Observem que aqui pode-se observar o brilho, onde trabalha o retentor, a borracha do retentor, e em muitos casos apresenta uma ranhura de desgaste. Neste caso temos unicamente o brilho e não há desgaste, já que do contrário tem que se retificar esta zona onde trabalha o retentor. Como podemos observar também, aqui temos que os parafusos, observem que tem o orifício onde vão os parafusos, tem um orifício saliente para a parte interna do virabrequim, pelo que é fundamental que ao montar estes parafusos aqui, se coloque um selador para evitar a fuga de óleo através dos parafusos. Quando o motor se desmonta, porque se trancou, tanto porque se rompeu uma biela, porque saiu do ponto a distribuição, ou porque simplesmente o motor aspirou água e fez prensa hidráulica bem nesses trancaços fortes que recebe o virabrequim e que depois se desmonta o motor, bem, mesmo que o virabrequim tenha uma aparência correta, ou seja, que pareça em bom estado, mas nesses casos é conveniente fazer uma prova por possíveis fissuras internas que pode ter o virabrequim. Esta prova geralmente é realizada nas casas de retificação e se denomina prova por Magnaflux, onde se introduz um spray, um líquido magnético, e se aplica um campo magnético onde vai ressaltar a área da fissura. Em caso de haver fissuras internas ou externas, se entende que esse virabrequim deve se substituir. Vejam que aqui temos um virabrequim partido, no qual a ruptura parte geralmente com uma fissura e depois sim vai dar na ruptura. Entende-se que este motor, quando foi parado, ainda funcionava, mas claro, com uma batida muito forte. Analisando as causas desta ruptura, foi simplesmente porque num momento rompeu o damper
E observem que aqui temos na rodana que vai na extremidade do virabrequim e vai arrastar o alternador e bomba de água. Neste caso, bem simplesmente se rompeu o amortecedor de vibrações torsionais, que é uma união de borracha entre a parte central da rodana e a parte de fora. Se rompeu a parte de borracha e se colocou nesse motor uma rodana fixa, e a raiz de colocar a rodana fixa sem damper foi que não se toleravam as vibrações torsionais, e esse foi o motivo pelo qual se fissurou e partiu o virabrequim. Observem que ali se vê mais detalhadamente a ruptura, e se observarmos bem, as bordas ainda têm o brilho de que esteve funcionando com batidas nessa área. Em relação à inspeção de bancadas e metais, devemos verificar o estado dos parafusos. Em ocasiões, para alguns motores, o fabricante recomenda trocar os parafusos, e neste caso a inspeção consiste em verificar que não existam esticamentos do parafuso, principalmente na área onde termina a rosca. Se vê na zona onde culmina a rosca se o diâmetro do parafuso diminui nessa área. Neste caso, os parafusos se encontram em bom estado, ou seja, que não vai ser necessário substituí-los. Neste caso, como nenhum metal se girou na carcaça, tanto de bancada ou de biela, não há necessidade de fazer nenhum tipo de operação sobre o suporte do virabrequim. Aqui, observando os metais, vamos notar que existem pequenas marcas de desgaste, mas não é de muita gravidade. Vejam como já falamos em outros metais, há pequenas marcas de desgaste, mas com pouca profundidade. Também devemos observar o metal que tem o controle axial, onde também não podem aparecer muitos desgastes. Neste caso, vamos substituir devido a essas manchas que tem. Aqui, por exemplo, temos diferentes metais de outros motores, onde começaremos por um metal que apresenta um risco a partir do orifício de lubrificação, que neste caso se entende que foi por um mal filtrado, ou seja, que houve alguma impureza que passou pelo filtro, ou porque o filtro abriu sua válvula de alívio numa acelerada em frio, por exemplo, e isso deu lugar a que passasse uma impureza e riscasse o metal na área central. Neste caso já temos óleo de má qualidade, aparentemente, ou óleo com muito uso, no qual o desgaste se nota em toda a parte central, onde sai o óleo para lubrificar, neste caso, este virabrequim. Aqui temos já um desgaste total do metal. Observem que já mudou até a cor, tanto neste metal de biela quanto no metal de bancada. Vejam que aparece já